Olá, pessoal. Olha, eu estou passando aqui para honrar uma dívida que eu tenho aí com vocês. Pois é, eu vou fechar agora a última edição do Top 3 Polis. A gente fez aqui essa última edição relacionada com os três grandes nomes da filosofia. A gente já soltou a primeira edição, você deve estar lembrado, a gente falou evidentemente de Sócrates, né? Soltou uma segunda edição, a gente falou sobre a filosofia de Nietzsche, e agora a gente vai fechar, né? É um trabalho difícil, é sempre muito complicado, é muita gente boa para a gente escolher algum. Eu só quero lembrar que o nosso critério aqui é o seguinte, né? A gente procura sempre pensar na influência que a pessoa abordada dentro do tema do top 3, né, a importância, a influência que ele exerceu dentro da sua área. Então a gente já falou sobre Sócrates, filosofia antiga, clássica. A gente falou sobre Nietzsche, filosofia contemporânea, pré-existencialista. E aí a gente ficou entre Idade Média e Idade Moderna. A gente acabou optando por Idade Média. E foi escolhido aqui Tomás de Aquino, tá? Como o terceiro da lista aí do top 3. É chamado por alguns de Santo Tomás de Aquino, porque acabou sendo canonizado pela igreja. Tá? Então, Tomás de Aquino é muito emblemático quando a gente fala em filosofia medieval, né, porque ele é assim o maior nome da chamada escolástica, tá, que a gente vai falar já já o que significa. Tá? Então, Santo Tomás de Aquino, esse foi o terceiro aí da lista do top 3 de filosofia, de grandes nomes da filosofia. Tá ok? Falar em Santo Tomás de Aquino, ou em Tomás de Aquino, vamos facilitar a coisa, é necessariamente ter que falar de patrística, de filosofia patrística. Tá? O que foi a filosofia patrística? A filosofia patrística foi uma corrente filosófica que surgiu nos primeiros séculos aí da era cristã. Tá? Quem eram os chamados filósofos patrísticos? Eram religiosos, né, que procuraram desenvolver em termos filosóficos o cristianismo. Desenvolver em que sentido? Eles procuraram conciliar razão e fé. Tá? Ou seja, procuraram explicar a fé de forma racional, o cristianismo, a doutrina cristã, de uma maneira racional. Tá? Ou seja, a ideia seria pegar o que eles chamavam de filosofia pagã, a filosofia clássica grega, tá? E associar esse racionalismo da filosofia grega clássica ao cristianismo. Tá? Então a ideia, assim, digamos, o objetivo máximo seria explicar Deus de forma racional. Tá? Então, essa foi a chamada filosofia patrística. Tá? Essa filosofia, evidentemente, tinha o objetivo de atrair mais seguidores para o cristianismo. Tá? O objetivo de associar fé e razão, razão e fé, não tinha outro objetivo além desse aí. Tá ok? Então, assim, essa chamada filosofia patrística, ela teve uma matriz, vamos chamar assim, uma matriz platônica. Tá? Você lembra de Platão, que a gente já falou aqui. Né? Platão foi assim muito importante dentro da filosofia clássica. Então houve claramente uma inspiração no platonismo, tá? nessa chamada filosofia patrística. Bom, aí onde é que entra Tomás de Aquino na história? A patrística, né, ou essa empreitada, esse objetivo de associar razão e fé, ele transcendeu a antiguidade, chegou à Idade Média, tá? E na Idade Média teve como principal representante Tomás de Aquino, né, com a escolástica, tá? Ou o chamado tomismo. Se você ouvir a expressão tomismo, você sabe que está se referindo à filosofia de Tomás de Aquino. Tá ok? O que a gente observa de interessante? O pensamento de Tomás de Aquino, que foi um dos mais influentes na filosofia medieval, na nossa opinião, tão influente ou mais influente até do que de Santo Agostinho, que também teve um peso muito grande no pensamento filosófico, na filosofia medieval. Né? É lógico que a gente tem que entender que a gente está falando de Idade Média. Né? Idade Média, a igreja era uma instituição poderosíssima, não tem necessidade da gente ficar falando aqui sobre o papel cultural, sobre o papel filosófico, político, econômico que a igreja
católica exerceu na Idade Média. Era um poder que ia muito além do poder meramente espiritual, era um poder secular, era um poder econômico, era um poder político. Então, evidentemente, a produção filosófica da Idade Média foi extremamente influenciada pelo cristianismo, pelo pensamento cristão, pelos chamados doutores da igreja, né? E Agostinho estava entre eles. Muito bem, Tomás de Aquino, ele, diferentemente dos filósofos antigos, da chamada patrística, ele buscou uma matriz mais aristotélica, né? Costuma-se dizer que Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. Eu prefiro dizer que Tomás de Aquino aristotelizou a filosofia medieval. Tá? Ele trouxe de volta Aristóteles e conseguiu realizar esse casamento aí, né, entre fé e razão de uma maneira muito eficaz, muito eficiente. Tá? Por quê? Porque ele pegou algumas ideias, alguns princípios filosóficos muito importantes de Aristóteles, tá? Como, por exemplo, a questão da não contradição, o princípio da não contradição que aparece na lógica aristotélica, né? O que diz esse princípio? É o princípio da não contradição. Ele diz: o ser é, né, e não é, né? O que é não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Parece uma maluquice, mas esse é o princípio inicial do pensamento lógico, né? O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ele trabalhou essa ideia. Trabalhou também a questão do ato e da potência que aparecem na filosofia aristotélica. O que seria o ato? O ato é a essência, né? Aquilo que já está presente no ser, é inerente a ele. E o que é a potência? Aquilo que não está presente no ser, mas que, conforme se diz, pode se potencializar devido à concorrência de algum acidente, de alguma coisa nova. Tá? Ou seja, o ato é o que é, a potência é o que não é no ser, mas que pode vir a ser em função da concorrência, né, da intercorrência de algum acidente, né, de algum dado novo. Então ele trouxe isso também para o pensamento cristão. Tá? Ele também falava sobre o fato de o ser móvel, né, o ser algo movente. Tá? Então, ele colocava o quê? Tudo se move, tudo que se move precisa de um motor. Tá? Aí a gente, aí, mais uma vez, remonta a Aristóteles. Né? Quando Aristóteles falava nas causas que interferem na realidade do ser, ele falava em causa material, ele falava em causa formal, causa eficiente, causa final. Existe até uma analogia muito interessante, né, que é atribuída ao próprio Aristóteles, quando ele fala nas causas que interferem na realidade do ser, né? É quando ele diz causa material, ele compara o trabalho de um escultor. A matéria seria o quê? Seria o mármore que ele iria utilizar. Tá? A causa formal é a forma que ele queria dar à escultura que ele vai fazer. Né? A causa eficiente seria o motor, né? O motor que iria provocar essa transformação, que seria o próprio escultor. E a causa final, ou seja, a finalidade do ser, né? Para que o ser veio? Qual a finalidade dele? Então, Tomás de Aquino também usou, né, esses 4 princípios aí, ou diríamos, essas 4 causas da realidade do ser. Tá? É bom enfatizar isso, ele falava muito nisso, né? Todo ser se move, o ser se move, né, e precisa de um motor. Aí a gente fecha aqui com o quê? Tomás de Aquino procurou provar a existência de Deus, né, usando exatamente esse princípio aristotélico da mobilidade do ser. Ele dizia o quê? Tudo que se move precisa de algo que o mova, de um motor. Né? E ele dizia, precisamos buscar, né, o motor primeiro, tá? O primeiro motor que move os seres. Então, se a gente for fazer num retrocessozinho, né, e vai buscando o que vai movendo, a gente vai ter que chegar lá no começo. E o que começou a mover tudo? Eu costumo dizer o seguinte, fala-se, né, que houve o Big Bang, né, a explicação científica, e depois do Big Bang houve
né, uma explosão, né, o Big Bang em si foi uma grande explosão cósmica, e uma das partículas dessa grande explosão foi o nosso planeta, que passou por um processo de resfriamento que durou bilhões de anos, depois surgiram as primeiras formas de vida, os anfíbios, etc, etc, até que apareceu o Homo. Né? Então a coisa vai se explicando assim, né, evolutivamente. Mas o que questionava, se ele, né, tivesse ouvido a tal da teoria essa que é a teoria do Big Bang, que é a teoria científica, né, que se contrapõe a criacionista, ele iria perguntar exatamente, sabe o quê? Ué, e antes do Big Bang? Né? Qual foi, né, a causa primeira? Né? Qual foi o princípio primeiro, parece redundante, que moveu isso tudo? Ele dizia, só pode ser Deus. Então, até foi muito criticado posteriormente, né, por outros filósofos, até filósofos contemporâneos, como Bertrand Russell, que dizia que tudo que Tomás de Aquino fez não pode ser considerado filosofia, porque ele direcionava tudo para Deus. É bom lembrar que Russell era ateu. Tá? Então a importância de Tomás de Aquino assim foi muito grande para a filosofia medieval. Tivemos outros? Tivemos Santo Agostinho, tivemos Pierre Abelard, que trabalhou muito a questão dos universais, que é uma questão muito, é considerada a questão mais complexa, né, da filosofia em todos os tempos, mas, sem dúvida, Tomás de Aquino está entre os grandes nomes da história da filosofia. Dentro da filosofia medieval, eu acho que ele foi o maior, tá ok? Então, um grande beijo para vocês, paguei minha dívida, tá bom? Manda aí uma sugestão para o próximo Top 3 Polis. Que área que a gente deve abordar? Mandem suas sugestões. A gente aguarda vocês com grande prazer. Até a próxima.